Oi galera, seja bem-vindo ao canal Instituto Fisiodeller. Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente, a gente vai falar de musculação e crossfit. E hoje o convidado é o Murilo Sanches. Murilo, obrigado por aceitar o convite. Que isso. Se apresente pra galera, por favor. Eu sou Murilo, eu sou um entusiasta, um atleta praticante, Isso eu aí. não sei, de crossfit. E tem uns 3 anos já que eu tô nessa pegada aí. 1 ano e meio só de pandemia, então não sei se eu... Metade do caminho, né? não sei se eu tô um atleta ainda ou não, não me testei muito bem ainda. Boa. Mas a gente tá aí, né? Sou lá de Maracaju, eu já comecei, faço umas sessões com o Deller aqui quase semanalmente verdade. para dar uma ajustada. E estamos aí para falar um pouco da minha experiência aí. Que legal. Galera, é o seguinte, o Murilo já é um paciente, a gente estava tentando calcular aqui o tempo, a gente não chegou no número exato, mas aproximadamente 5 anos, né? Por aí. Eu também não sei, ó, faz 3 anos que eu faço, Você que tá eu tô no cross, e eu já fui um pouco antes, né, quando eu fazia musculação ainda. Então, mas deve ser por aí. Eu tava tentando lembrar também no carro, mas não. Não, eu também consegui. estava tentando puxar esses dias e como antigamente as fichas não eram eletrônicas, né? Ainda tem essa, né? Pois é. Então, assim, eu achei interessante a gente trazer assim, o assunto, só para o pessoal entender, porque assim, muito se fala da musculação, muito se fala do cross, mas ninguém fala muito dessa transição de esporte, que é um negócio importante pra caramba, né? Sim. E aí, poxa, a gente trocando ideia nas sessões aqui, falei, mano, por que a gente não grava, né? Um episódio aí pra gente poder falar um pouco dessa transição na tua experiência, né? A ideia é você falar de como é que você fez todo esse processo. E até pro pessoal poder falar assim, poxa, interessante, de repente encaixa na rotina deles, dá pra fazer também. Sim. Então, né? Tinha muito preconceito antes, né? Da musculação pro crossfit, né? Principalmente aqui no estado, aqui na Dourados também, porque o crossfit era muito novo, né? Quando eu comecei em 2018, Sim. Então era novo ainda, tinha só poucos box, tinha pouca gente também fazendo ainda, tava tendo uma explosão assim. Mas eu tinha um certo preconceito porque é aquele negócio, né? A gente via aquele povo tudo louco, pulando caixa, virando pneu lá, e subindo corda, se pendurando nas barras lá de qualquer jeito. E para quem não entende, realmente é um pouco louco assim, né? E eu fazia musculação, então é um negócio mais parado. Então você acha meio estranho. Então eu tinha um certo preconceito. E aí eu tive um problema, né? Que até foi quando eu comecei a consultar com o Deller, que foi quando eu senti uma dor no cotovelo, né? Eu faço musculação desde os meus 14 anos, né? Eu sempre pratiquei esporte, então eu comecei a nadar numa academia e eu sempre passava na porta da musculação e via o povo lá levantando ferro e tudo, e eu falava, cara, eu queria fazer. E antigamente, hoje já não tem muito, né? Mas antigamente tinha aquele negócio de idade, né, para você entrar na musculação, né, que criança só com 18, pode, sei lá. Tinha mesmo. E minha mãe falava que só com 14 anos. Sério? Aí deu os 14. E eu tinha 12 para 13 anos na época lá, eu esperei ainda. Tanto que eu fiz meu aniversário em agosto, deu setembro, eu já estava inscrito na academia já. Tenho 14, eu quero ir pra lá. E aí quando eu comecei eu não parei mais, né? Legal, cara. Só que eu nunca tive um acompanhamento nem de um profissional de educação física, nem nada. Assim, né, de montar meus treinos e tudo. No começo, claro, tinha fichinha da academia lá e tal, beleza. Mas depois eu comecei a montar meus treinos sozinho e eu acho que até foi por isso que eu acabei me machucando, né? Que eu comecei a sentir uma dor no cotovelo e aí eu fui no médico, eu descobri que era uma tendinite, Era uma né? tendinite na época. E aí eu fui lá consultar com você. E foi nessa época que eu dei uma desanimada da academia, né? Até por isso que eu tava tentando lembrar a data, assim, pra saber mais ou menos quanto tempo que eu ainda continuei na musculação pra buscar algo novo, assim. Você tá no cross
3 anos. 3 anos. Cara, eu vou te falar que, assim, pelo que eu lembro, acho que você ainda persistiu mais de um ano. Então. Mais de um ano. Porque eu ainda mesclava ainda a musculação com o Muay Thai e com o Jiu-Jitsu na época, eu lembro. E tava muito ruim de fazer por conta do problema que eu tava no cotovelo, né? Que era, na verdade, no tríceps, né? Descendo ali pro cotovelo e tava muito ruim e isso me desanimou bastante. E tanto que em 2018, fiquei um tempo mais na academia, né? Em 2018 eu fui tentar fazer uma aula de CrossFit, né? Pra ver como que era. Cara, me conta assim, como é que foi a tua primeira experiência, assim? O que você achou da primeira aula? Cara, eu não lembro muito, assim, os exercícios específicos que eu fiz, né? Mas, geralmente, os boxes de CrossFit, eles fazem as aulas experimentais exercícios mais simples e gerais, né? Para você pegar bem o movimento de um agachamento ou de um movimento de LPO, né? Um clean ou um snatch, assim. Mas sempre trabalhando ou com a barra vazia, dependendo né, de como você é, ou com o próprio bastão ali, só fazendo exercício para você sentir como que funciona mais ou menos a metodologia. Legal. E eu lembro que a minha aula foi assim. Foi uma aula assim, e aí eu lembro que eu acho que eram 3 aulas experimentais. E a primeira aula foi mais simples, assim, uns 30 minutinhos de aula só. E, então você não consegue sentir muito, né? Assim, como que é o negócio, assim. De movimento mesmo, né? E aí eu esperei, fiz mais 2 aulas experimentais e fiz uma semaninha lá. E aí foi como eu comecei a pegar o negócio, né? Tipo, eu tinha facilidade por conta da musculação. Você conseguia pegar peso, né? Eu já consegui colocar mais carga dentro dos exercícios e tal. O meu problema mais era o ginástico, né? Mas é o problema da maioria das pessoas que entram, né? São os movimentos ginásticos. E eu gostei. E aí eu tentei, eu parei de fazer academia daí, né? Uma musculação, e eu fazia 2 ou 3 vezes na semana o cross e umas 2 ou 3 vezes a luta, né? Meu Muay Thai. Você que eu continuei no Muay Thai. E só que aí o bichinho do CrossFit me picou mesmo. Né? Pegou e mesmo. aí eu comecei a fazer 5 vezes na semana, às vezes 6. 7. Se deixasse. 7 vezes. E aí começou, e aí tô até hoje aí, né? Legal, cara. Me fala assim, só pra gente colocar assim numa ordem, pensando lá na musculação primeiro. Você fez quanto tempo de musculação especificamente? 8 para 9 anos, 8 para 9 anos. Foi dos meus 14 aos meus 22 para 23 anos. Então... Caramba, aí era assim, aí você conciliava ainda com a luta. Eu comecei a conciliar com a luta em uns anos e outros, assim, né? Não era... eu devo ter feito uns 3, se somar todos, né? Porque eu também tive um período que eu parei também a luta e tal. Mas eu devo ter feito uns 3 anos conciliando, né? A musculação com o Muay Thai e depois com o Jiu-Jitsu também. Também tentei um pouco. Mas é pegada. Era pegado demais. Jiu-Jitsu. Eu já tive vários pacientes que praticaram, né? Ou devem praticar ainda o Jiu-Jitsu. Que caramba, quando vem lesão também, vem umas interessantes. E assim, aí eu tive, né? Já tive uma torção feia no tornozelo uma vez. Chave de pé? Cara, era um outro exercício que a gente estava treinando, só que caiu o cara que estava né, executando o exercício em mim e a gente caiu os 2 pesos em cima do meu tornozelo. E aí eu acabei torcendo. Foi bem cheinho o negócio assim. Imagino, porque peso de 2 num tornozelo só não é legal não. E aí você conciliou esse período, mas assim, a musculação, você sempre pegou bem forte com ela, né? Você sempre fez ela de forma mais intensa. Eu nunca pensei em competição nem nada assim, mas eu sempre foquei bem, assim, né? Teve uma época que eu foquei mais, que foi ali entre 2014 e 2015 ali, que eu foquei bem mesmo. Eu não bebia, nada. Então, assim, eu comecei a fazer dieta e bem regrado, assim. E tudo sozinho, né? Eu acho que esse é um ponto pouco negativo, talvez. Que talvez eu tenha passado, um pouco do ponto, às vezes e tal. Ali, né? Mas eu sempre levei bem a sério, assim.
Só que era aquele negócio, era só eu não tinha acompanhamento nenhum, Sim. e nada. Mas foram alguns anos aí que eu levei bem focado, assim, bem a sério o negócio. Mas, assim, o fato de fazer sozinho tem um ponto, obviamente, da orientação, às vezes, da intensidade e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, você não dependia muito de uma, sei lá, uma motivação externa. Não, vou lá porque você ia lá porque você gostava de fazer e ponto, Sim, né? não, com certeza. Porque hoje é um ponto que eu falo muito. Assim, ou você faz por você, né? Pra você mudar o teu estilo de vida, os teus hábitos, ou a coisa não vai. Não, eu era chato demais. Sério, assim? Igual esses Os detalhes que a gente não sabe. Esses 2 anos que eu foquei mais, assim, né? Eu falei, eu não bebia nem nada, assim. E a minha namorada gostava, né? De beber, assim, quando a gente saía e tudo. Então, eu comia bem, então, assim, eu queria que ela comesse bem também. Então, tipo, às vezes eu era um pouco chato, assim. Mas, da dieta aí, né? Isso aqui. Mas as coisas, elas vão... Eu comecei a entender também o que é bom aproveitar a vida de vez em quando, né? Então, aí começou a ficar mais tranquilo. Mais leve, né? Porque senão a gente leva ferro e fogo, né? Não dá. Não, e assim, até pra ter um certo equilíbrio também, né? E eu tava na faculdade também, né? Aí depois eu terminei o namoro e aí comecei a beber de novo. E aí ficou uma bagunça total. E isso também contribuiu para eu dar uma desanimada da academia. Isso que eu ia te perguntar, porque dali você deve ter juntado o fato da lesão, mais de repente o término, fala, poxa, muita coisa. Aí começou festa e bebida e tudo, e aí deu uma desanimada, porque daí eu não conseguia render aquele tanto que eu rendia antes, né? Então não via resultado no nada. E a falta de acompanhamento pegou, né? Porque aí um desânimo, né? Ninguém para me animar e ninguém para ver o que estava faltando, né? O ponto fraco ali que eu tinha que trabalhar mais, alguma coisa. Então eu não estava mais vendo resultado, não estava mais vendo nada, e aí me machuquei. Sim. Então tem muita coisa aí. É uma série de fatores aí, né? E dali você pegou, legal você falou, foi experimentar o cross, né? E aí você falou, uma semana ali fazendo, gostou, tá, atrelou um pouco depois com a luta, né? E aí hoje você está exclusivamente no cross. Hoje é só. Né? No cross exclusivo quanto tempo? Então, assim, que eu tô levando mais a sério, assim, eu acho que tem uns 2... Porque 2019 eu me machuquei, né? E... Então eu tive que dar uma pausa e isso também não contribuiu muito para a evolução, assim, né? Demorou um pouco mais para eu evoluir. Porque foi um acidente feio, podia ter sido pior, mas graças a Deus não foi. Mas foi feio, então dá uma atrasada, né? Sim. Tanto o medo de cair de novo, até a questão de dor mesmo, né? Eu tinha uma dorzinha na cervical, que por mais que eu não tenha machucado, eu sentia, reclamava sempre, e não sabia se era por causa daquilo ou não, mas eu sempre tive. Conta pro pessoal, assim, um pouquinho, né, da lesão, só pro pessoal entender, porque eu sei da história. Então, né, As lesões da vida. 2019, tava... O CrossFit é bom porque você aprende muitos movimentos, né, muita coisa. Então, eu ainda tava nesse período de aprender, tipo, ia fazer 1 ano de cross, né, então... Estava aprendendo muita coisa ainda, principalmente os movimentos ginásticos, né? Que era o que eu tinha mais dificuldade, era bem pesado e tal, não tinha tanta mobilidade de ombro para fazer alguns movimentos, tudo. Eu falo para falar assim, é importante porque assim, a questão da lesão, não é até para a gente tirar assim a questão, não, porque toda pessoa que faz cross se lesiona, é o que eu mais escuto. Mas não é que é isso. Tá? Não é assim que funciona. É porque ali foi uma fatalidade também, né? Foi cagada minha. Foi, assim, um erro exclusivamente meu, não foi do CrossFit. Não foi do mesmo, pra deixar claro. Tanto que eu faço esse movimento hoje... De boa, né? Muito mais repetições e não caí mais. Então, assim, o erro foi daquilo ali. Eu tava aprendendo o movimento. E aí é um movimento da argola que você entra
entre as duas argolas, né? Ah, é verdade. Então você precisa fazer um balanço bem forte. Simplesmente quando você está aprendendo, você precisa dar uma ênfase no balanço para você conseguir subir. E quando você sobe, você joga o seu quadril quase na argola para você ter altura suficiente e potência para você conseguir entrar. Sim. E foi nessa de jogar o quadril, eu depois de um treino, todo cansado, Você com os pegou no braços final também de treino, é ferrados. verdade. E aí minhas duas mãos escaparam, né? Eu não sei se escorregaram, se eu não aguentei segurar Nossa. elas. Minhas duas mãos escorregaram bem quando eu estava deitado, assim, no ar, assim, né? Que foi quando eu joguei o quadril, eu Aí não aguentei soltou. segurar, minhas mãos soltaram e eu virei uma mortal para trás. Só que aqueles vídeos que quando o cara não completa o mortal, que ele cai de cabeça no chão. Pescoço, Foi cabeça, é tudo uma exatamente. vez, Eu caí né? em cima do meu pescoço Nossa. e aí eu cortei a cabeça, né? Sim. Tomei 6 pontos na cabeça. Quebrei o dedão do pé, meio que destronquei, lesionei o outro. E fiquei com uma dorzinha na cervical aí por um tempo, que até quando eu Ficou um tempo, hein, cara? fui de ambulância para o hospital, né? Porque eu caí, eu não cheguei a desacordar nem nada, mas tava com a cabeça tudo sangrando e eu sentia meus pés, só que eu tava sentindo muita dor no pescoço, né? Sim. Então eu fui pro hospital de ambulância e aí tinha todo aquele negócio, se eu tinha machucado ou não, né? A O que cervical. aconteceu, né? Graças a Deus não foi nada, mas eu sentia uma dorzinha. Então foram aí 2 meses daí de recuperação, né? 1 mês com o pé engessado, depois com a cabotinha e tudo. Sim. E aí mais 1 mês aí pra eu poder voltar, pro médico me liberar para voltar, né? Então, aí isso deu uma retardada aí na minha processo evolução no mesmo, cross, né? assim, no meu processo de evolução. Então eu voltei, já morando em Maracaju, eu morava aqui em Dourados, e aí com tudo isso eu acabei indo para Maracaju. E eu comecei a treinar lá com um pessoal que eu já conhecia, assim, né? Sabia quem era, Maracaju é uma cidade pequena, então você Sim. sabe bastante gente, né? E aí eu comecei a levar mais a sério um pouco, assim, né? Até para tentar recuperar o tempo perdido, né? Sim. Querendo ou não, 2 meses parado. né? Então. E aí você engorda, né? Você perde toda a noção dos movimentos. Eu já não tinha muito, então eu já perdi todas as noções dos movimentos do cross e tal. E aí foi quando eu comecei a levar mais a sério. E aí, depois de um tempo treinando, só um treino ali do box mesmo. Sim. Ali, o coach me chamou para fazer a planilha dele, para testar, né? O André me chamou para testar a planilha dele. Ele fazia uma planilha para o pessoal ali dentro da academia mesmo. E aí foi quando eu testei e comecei a sentir a evolução, né? Aí foi quando eu comecei a fazer planilha. E aí é onde a coisa muda, assim, né? Virou a chave de vez. É um negócio bem mais pegado, assim. E você vai sentindo a evolução com o tempo. Hoje, graças a Deus, eu tô aí bem Também. Você tá competindo avançado, também, né? assim, mas eu não tenho muita noção de como eu tô, assim, 100%, né? Porque, igual eu falei, 1 ano e meio foi só de pandemia, né? Você treina em casa, né? Isso é legal de falar pra galera. Você eu consegue treino em treinar casa, sozinho, então eu não tenho tanta noção, assim, né? De como eu tô. Eu tenho noção pelos campeonatos online que teve um agora esses tempos aqui do estado, então eu tenho essa noção, mas de presencial eu ainda não tive essa oportunidade. Vou ter agora em Verdade, outubro né, e tô na pegada aí pra Vai ter- ver como que vai ser. Qual que é o campeonato que vai ter agora? Cara, é o MS Games. É um tá. campeonato estadual aí que os caras fizeram. Só exclusivo do pessoal do estado, né? Ah, sim. Essa organização já tinha feito outros campeonatos, só que podia vir gente de fora. Geralmente vinha gente do interior de São Paulo, Aqui perto, né? Acaba divisa vindo ali. pra cá. Só que agora é exclusivo para cá. Entendi. Então vai ser bem legal, assim. Teve a etapa online para Classificatória? ter uma classificatória. E aí agora fiz minha inscrição hoje do presencial para lá em Campo Grande, lá para ver como que vai ser, né, em relação aos atletas aqui do estado, né? Sim, Vamos claro. ver. Querendo ou não, você está se dedicando, né? A gente acompanha semanalmente hoje, né?
Então a gente já sabe como é que tá o treino da semana, a gente já sabe o que treinou mais, qual que foi a planilha, a gente fica meio que atento a isso, né? E aí falou, não, essa semana eu vou ter 2 competições ali que tá rolando online. Aí a gente fica meio que esperto nisso também. Mas o legal, assim, de você conseguir falar assim, poxa, hoje eu tô competindo, aí você teve a virada de chave, né? Que fez você entrar em planilha mesmo, planejamento de treino. O que mudou, né? Quando você começou realmente a focar nisso? Cara, mudou tudo, né? Até o estilo de treino é completamente diferente, né? Você tem toda uma periodização do seu Isso é legal. treino, tanto semanal como mensal, como até anual, assim, né? Depende do que você almeja, questão de campeonato, de como você almeja também, de, sei lá, se você quer ser um atleta, se você quer levar a sério, assim, tem planilha para quem é um nível mais abaixo, não domina todos os movimentos e tudo. E tem planilha para você ser atleta, se você quiser, né? Então, você vê onde você se encaixa melhor e é uma virada de chave completamente, assim, porque o treino de um box, de uma academia, assim, de cross, é muito um aquecimento, uma técnica ali do dia ali, geralmente Sim. eles ensinam um movimento novo ou lapidam ali um movimento que o pessoal está precisando e um treino do dia, né? Que geralmente é mais geralzão, para o pessoal conseguir fazer, o pessoal lá que está na aula, os alunos conseguirem fazer e tal. E na planilha, cara, você tem período de base, onde você faz muita força, vai lá, você agacha muito, você faz muita... Nossa, são bem exercícios básicos, né? Assim, né? Que são aqueles exercícios que você faz até em academia, Sim, né? Claro. Pô, você faz muito supino, muito ombro, pra você fortalecer todas as partes que são importantes do seu corpo. E a parte que me lembra muito da academia, que é a parte que eu sou bom. Pouco tempo de academia, né? Pouca experiência. Principalmente membro superior. Agachamento, assim, eu tô melhorando aos poucos, mas a parte de membro superior, né, é a minha vantagem, assim, né? Legal. E é isso, aí você tem as fases onde você trabalha mais o seu endurance, né? Tem o trabalho em baixa intensidade, alta intensidade. E aí, então esse trabalho específico, esse trabalho, né, de periodização, assim, ajuda você, cara, você evolui muito. É impressionante. Eu evolui, eu tô na minha segunda planilha agora, né? Eu fiz a do André, né, que foi quando eu comecei. Depois de um tempo eu mudei para outra e agora eu tô em outra já. Mas é questão de adaptação, né? Sim, até para ver se encaixa bem. Uma coisa que eu descobri, né? Assim, os treinadores, eles trabalham de maneiras diferentes. E você tem que se encaixar. Isso também, né? Você também não pode fazer algo que não faz sentido, que você não vai conseguir se acostumar, que você não vai conseguir executar direito. Então, eu não estava mais me adaptando na outra planilha que eu estava fazendo e comecei essa que me adaptei bem. E estou me adaptando ainda, aos poucos, né? Porque, igual eu falei, ela vai mudando. Vai mudando sempre. A periodização, ela vai ali, vai testando uma coisa ou outra. Legal isso aí, cara. Porque, assim, eu sempre falo de periodização até na físio, né? Mas quando você pensa no cross, na musculação, a periodização passa a ser importante, né? Igual você falou, tem treino de base, tem o treino do ginástico, tem o treino de força, tem os movimentos específicos que você tem que treinar. E assim vai, assim, né? Porque se você tem a pretensão de competir, de ser atleta, assim, você tem que dominar todas, né? Os exercícios, você tem que dominar eles. Então, para isso, você tem que trabalhar eles especificamente também, né? É chato às vezes, né? Porque você vai trabalhar só dentro do treino dia ali com um monte de coisa junto. Não adianta, você tem que treinar ele específico também. E às vezes é chato. Não, porque movimento repetitivo, chato, demora. Né, cara? É o que eu falo muitas vezes. E ainda mais no cross, isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. O cross exige, né, de quem pratica, muitas habilidades. Aí é o ponto que muitas vezes é a crítica, né, do exercício ou do esporte. Mas nem todo mundo tem todas essas habilidades. Beleza, mas você pode praticá-las, né? Então, por exemplo, esse é o que eu estava falando antes de começar aqui, né?
Às vezes você tem uma dificuldade lá de mobilidade de tornozelo que te atrapalha para fazer agachamento e um monte de outros exercícios lá do cross, ou é um quadril. Às vezes é o superior que não consegue fazer ou não tem força. Né? Então, isso eu falo que é importante. Não é que é um esporte lesivo. Não, é um esporte que exige habilidades. Você tem que praticar essas habilidades. É o que você faz. O cross, a especialidade dele é não ser especialista em nada. Em nada, né? Mas você trabalha tudo, mas você também não é especialista. É claro que você sempre vai ser bom em uma Você coisa vai ou outra. fazer, Né? assim, por facilidade, né? Tem por coisa. facilidade mesmo. Eu tenho mais facilidade em questão de força. De quando o negócio é peso, né? Quando o negócio é peso, eu tô bem, assim, né? Mas ginástico, hoje já não me pega tanto, mas me pegava bem antes. Hoje tá melhor, né? Hoje tá melhor. Mas é assim, é treinando e treino bem específico mesmo, assim, os movimentos para trabalhando a técnica, trabalhando número de repetição, trabalhando volume, né? Então, você vai pegando e por isso que é interessante. Mas, é só se você também, se você quiser ser um atleta. Não precisa fazer planilha se você não tem essa pretensão. Você pode fazer? Pode, mas não tem necessidade. Você pode, um treino do boxe bem montado, ele está perfeito para quem só quer se divertir, praticar uma atividade física, uma horinha ali. Né? Queimar umas calorias. Cara, é perfeito. Não tem necessidade de fazer planilha. Talvez faz ali um exercício ou outro pós-treino. Claro. Não suba na argola e caia igual eu. Mas Pelo amor de Deus. Mas façam um exercício de força. Hoje se fala muito em acessório. São treinos acessórios, que são alguns exercícios da musculação que os treinadores usam como treinos acessórios, principalmente nas planilhas, né? Geralmente dentro do boxe não se tem muito isso, mas dentro da planilha tem bastante. Então, geralmente tem os treinos ali acessórios que você faz, um bíceps, um tríceps ali, para fortalecer músculos específicos, né? Sim. Então, talvez isso seja bom para quem talvez quer ter uma deficiência em algum membro, assim. Precisa treinar mais talvez um né? treino mais acessório, assim, nada muito pesado nem nada. Mas eu também não sou educador físico para ficar... Vai ser. Você. Acabou de começar o curso, vai ser daqui uns dias. Mas, o legal, é legal falar isso porque, assim, vamos treinar acessório. E aí vem o outro ponto que eu acho que é legal. Como é que a musculação te ajudou no cross, né? Porque, querendo ou não, igual você falou assim, eu tenho a habilidade, muitas vezes, de mais sobrecarga em alguns exercícios. Mas, querendo ou não, te deu uma outra base muscular para poder fazer o crossfit. Né? Então, tem isso também. Assim, né? Eu não sei se... Eu sempre tive muita facilidade com qualquer tipo de esporte, assim, né? Nunca fui aquela pessoa desengonçada para praticar esporte. Então, qualquer esporte que eu começava... Já ajuda muito. Qualquer esporte que eu começava, eu conseguia fazer, assim, né? Mas, obviamente, quando eu entrei no CrossFit, tinha muitos movimentos que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Claro. Então... Normal. Vindo da musculação, você, obviamente, vem com muita força. E os exercícios de força realmente são... Sim. Assim, era o ponto forte, né? Quando eu entrei, quando tem sobrecarga e tudo mais. Só que também ajuda quando você faz, igual você vai fazer um pull-up, eu vou falar assim, né? Mas sim. tem o pull-up e o strict, né? Que é só na força. Sim. E tem com o balanço, né? Tem 2 tipos de balanço. E para você dominar o pull-up com o balanço, você não precisa só da técnica do balanço. Você precisa ter uma força também. Então você precisa dominar. Você precisa dominar a força do pull-up strict, né? Nossa. No pull-up na força. Então eu tinha já essa força do pull-up na força. Então quando eu fui, então o que eu precisava para fazer com o balanço era só aprender a técnica do balanço. Entendi. Tanto que as coisas elas foram... Pulei algumas etapas, assim, né? Sim. Você vai fazer uma virada de mão na parede, que é você ficar de ponta cabeça encostando na parede. Muita gente não consegue porque não tem força nos membros superiores para sustentar o peso do corpo. Né?
Então, beleza, eu não sabia fazer o movimento, talvez, de descer a cabeça e fazer o balanço, o chute da perna para cima para você poder completar o movimento, né, que é o HSPU. Só que eu conseguia, pelo menos, a etapa de me virar na parede, eu já conseguia, porque eu tinha força para me sustentar nos meus membros. Então, muita coisa você vai pegando. Igual aí, questão dos exercícios de sobrecarga, de LPO principalmente, que eu não sabia a técnica, mas eu conseguia, com um pouco de um olhar, porque todo mundo consegue. Se eu fechar para você com uma barra aqui vazia, fala assim, ó, pega, faz assim, joga no seu ombro, depois você vai jogar para cima. Você vai conseguir fazer. Sim. A sua técnica não vai estar boa, mas você vai conseguir fazer. Só que talvez uma pessoa que entre, que não tenha praticado um esporte, não tenha praticado musculação, vamos colocar específico assim, não tenha praticado musculação antes, ela vai conseguir fazer isso com a barra, vai conseguir fazer isso com, sei lá, 10 quilos de cada lado. E eu, com um mês de treino, eu já estava fazendo com 100 quilos. Ah, pouquinho. Então... Eu ficava maluco, só pra assim, né? Eu vi os stories. Falei, cara, o que o Murilo tá fazendo? Aí eu mandava assim, esse peso aí. Então. Mas isso é a vantagem, né? A vantagem de você ter tido toda uma base da musculação para você chegar e conseguir depois de 30 dias aí. Sim. É claro que depois, assim, você fica um pouco estagnado se você não melhorar a sua técnica, né? Obviamente. Então, foi esse o trabalho que comecei a ter, principalmente depois que eu comecei a levar mais a sério. Que aí eu falei, não, eu sei que eu tenho que trabalhar a técnica disso. Tanto que agora eu estou aumentando mais as minhas cargas. Sim. Porque eu estou trabalhando as técnicas dos movimentos de LPO, de levantamento de peso. E na ginástica também eu estou melhorando meu volume ginástico, porque estou fazendo mais específico ginástico. Então... Eu pulei esse passo, eu pulei essa etapa de ganhar força específica para aquele movimento. Então eu já tinha força, o que eu precisava era a técnica. Era a técnica do cross ali. Então foi mais fácil para chegar e aprender e conseguir fazer um ódio mais completo, um treino mais completo ali, porque eu já tinha essa etapa já mais desenvolvida, né? E é legal porque, assim, hoje, quando a gente vai conversando aqui, né, a gente sempre fala assim, né, como é que tá o treino, como é que tá a planilha, né? E o legal é que você, às vezes, mesmo não especificamente ali na planilha, você consegue colocar essa adaptação da musculação no teu dia a dia, né? Então, isso eu achei muito bacana quando a gente estava conversando, porque você falou assim, olha, sei lá, um exemplo que você deu na época foi mais ou menos, eu precisava ganhar força superior, aí você estava trabalhando supino, sei lá, acho que era muitos quilos, 116, eu acho que na época. Era o período da base, né? Aí você começou a trabalhar de novo, isso para poder te ajudar em outro movimento que estava precisando de força, não do movimento específico, mas era força. Então isso eu acho bacana, porque muitas vezes... É o que a gente vê a galera falar assim, é o preconceito, né, de quem faz a musculação pro cross, mas ninguém entende muitas vezes que o desenvolver o cross também é complexo, né, dentro dos seus movimentos todos. Não, aquele negócio, também não é, por mais que seja muita coisa, né, tem muitos movimentos, tem muita coisa, mas não é um negócio de qualquer jeito também, né. Não, é que o pessoal vê, por exemplo, como é que é o nome desse pull-up com... Pull-up, tem o pull-up street, tem o... Que é reto sem fazer nada, né? Tem o no keeping e tem o butterfly. Ixi, que o butterfly é aquele que você parece uma... que balança lá. Balança, né? Às vezes populariza esses vídeos, né? Sim. Aí você fala, o que o cara tá fazendo, né? Até você entender qual que é o princípio daquilo lá, né? Demora. Aquilo lá é mais questão de eficiência, né? Do que... Pô, é um trabalho de resistência muito intenso, né? Com certeza. Muito intenso. Mas algumas coisas no cross é mais... Porque como o cross ele é para ser competitivo, né? Se eu pensar assim. Então, você sempre tem um tempo para você terminar alguma coisa. Você tem ali um tempo para você fazer o máximo de repetição que você conseguir. Você tem que conseguir uma carga máxima, uma repetição máxima, essas coisas. Então, querendo ou não, eles vão fazendo...
melhorando os movimentos para ele ficar mais eficiente, para você conseguir claro. fazer mais repetições em menos tempo e tudo Sim. mais. Sim. Então, é uma adaptação do próprio pull-up na força. Os caras fizeram uma adaptação para o keeping, depois fizeram uma adaptação para o butterfly para conseguir ser mais eficiente o movimento, simplesmente. Igual o movimento do LPO, você vai pegar um treino de LPO específico, Sim. você faz uma repetição, no máximo 2, descansa 2, 3 minutos para daí fazer outra. Aí vai. E aí você pega dentro de um treino do cross, você precisa fazer 10, 15 repetições daquele movimento e você faz, bate no chão, já faz de novo. Sim. Então os caras vão construindo um jeito, deixando um jeito de ficar mais eficiente assim o movimento, né? Então é isso que às vezes pega, o pessoal olha, né, com maus olhos, assim, assim, principalmente se igual tem muita. Agora a rixa é do pessoal da calistenia que fica falando desse tipo de movimento na barra, né? Já vi muita briga disso aí. Porque fica fazendo esses balanços, não sei o quê, então não faz o movimento Completo, sei lá. correto, assim, né? Sim. Porque eles fazem muito na força, né? O que eu admiro, porque eu não consigo. Um ponto para treinar. Mas e aí fica nessa. Aí tem pessoal, às vezes, que reclama da questão desse exercício de levantamento de peso, de ficar fazendo muita repetição e bate no chão e usa a batida no chão para ajudar a subir de novo a barra. Então tem tudo isso, sabe? Mas é tudo questão de eficiência pro esporte, tipo assim, especificamente para aquele esporte. Ainda mais para quem vai competir. Que tem que usar tudo a seu favor, né? Então, assim, muitas vezes, igual você falou, tem tempo para executar, ou você tem que chegar no teu peso máximo, né? Para aquela repetição. E aí você tem que ajustar também, um ajuste não só seu pro cross, mas meio que do cross para você, né? É uma via de mão dupla ali. Então, igual você falou lá, eu preciso colocar para fazer repetição, preciso me adaptar de tal forma. Beleza, tem técnica para isso também. Tem, com Isso, certeza. não é? Então, isso que é bom. Então, eu não vou chegar lá, eu vou me tornar mais eficiente porque eu consigo fazer do meu jeito. Não é só isso, né? Você tem uma técnica para seguir para que seja eficiente. Não é do nada, né? Tem as regras, né? Não é do nada. Todo esporte tem suas regras, né? Então, você não consegue fazer de qualquer jeito também. Tem coisas que você precisa seguir. Mas, cara, é simplesmente pela eficiência, não tem jeito. Você tem técnica para tudo. Sim. Então, você não está fazendo de qualquer jeito. Então, sempre, por mais que pareça estranho, esquisitão às vezes. Mas, assim, quem sabe fazer igual um pull-up butterfly, que é o que o povo mais fala, né? É o que mais viraliza quando a gente vê. Quando a pessoa faz você viu a pessoa fazendo um pull-up butterfly bem feito, é porque ela treinou muita técnica para fazer aquilo lá. Porque é complicado. Não é fácil. Eu vejo aquilo lá. Pegar esse pessoal que critica, se pegar para tentar fazer, tá ferrado. Porque vai lá fazer a sua barra. Só levanta aí para ver se vai. Vai ver que é difícil, cara. E é um dos movimentos, né? Eu acho que um movimento assim que mais demora. Eu sou ruim nesse movimento, que é o pull-up, só que você tem que encostar o seu peito na barra. Então você faz, o pessoal usa o butterfly para fazer, então você tem que bater, toda vez que vai completar uma repetição, em vez de você só passar o queixo, você tem que bater o seu peito na barra. E, cara, é difícil, hein? Nossa Senhora. É difícil. Você precisa de força, porque você precisa ter aquela puxada da barra pro seu peito. E você precisa ter muita técnica, então não adianta. Não é de qualquer jeito as coisas, né? E o treino de base, obviamente, te ajuda nisso tudo aí. Com certeza. Né? Então, esse que é o ponto-chave. Tudo tem um porquê, cara, não tem jeito. E você trabalha... Porque antes era, né, um pouco meio que porra louca, assim, né, os treinamentos. Largava e só que hoje soltava o povo do boxe. Hoje tem muito cara que estuda
e começaram a treinar, igual o coach da minha planilha fala, né? Treino com propósito, né? Sim. Não treina de qualquer jeito, né? Não é vai lá, coloca qualquer coisa para treinar e tal. Tem que ter um objetivo, sempre né? tem um objetivo, um propósito. Mas cara, tem. Cara, esporte. É o que eu sempre falo, é um esporte, né? A gente sabe que tem o preconceito, mas ele é um esporte de muitas habilidades que a gente precisa e exige muito de quem pratica, porque tem habilidades que a gente não está tão apto a executar, mas que se treinar, você vai melhorar, Sim. né? É fato. Não, cara, qualquer pessoa consegue se treinar certo, consegue fazer um movimento assim. Claro que vai ter uma dificuldade ou outra, vai demorar mais tempo e tal. Mas, cara, é questão de treino, é questão. Todo esporte é assim, né? Sim. Você não sai correndo 5 km em, sei lá, 25 minutos assim, sem treinar, cara. Se você não for Não sei se seja um prodígio do negócio. Doido aí que sai correndo aí de qualquer jeito. Claro que 25 minutos é muito ainda pra quem corre. Pra quem corre, o pessoal tá fazendo em 15, menos até às vezes. O amigo meu lá que eu falo pra você direto lá, você é louco. Ele fez quanto esses dias? Ele fez 11 km lá, fez 20, 23, 25, sei lá. Com o pé torcido ainda lá, com o tornozelo inchado. Então, assim, né? Tirando essas pessoas assim. Estão fora da curva total, mas é treinamento, cara. É questão de treinamento. E depois que eu descobri assim, a importância de todo tipo de treino, né? Uhum. Que não é só você chegar lá e morrer no treino lá, ficar suar tudo e tal. Tem dia que eu nem transpirei, né? Pô, será que o treino foi bom? No começo é chato, né, cara? Porque como é muito específico, assim, pô, tem dia que você só corre, tem dia que você tem que ficar 20 minutos na bike lá. Mas são coisas, né, que eu quero isso, eu quero treino, pelo menos, né, para ter esse período de me testar e tal. E vamos ver. Ano que vem o negócio vai ser melhor. Ano que vem vai ter mais, assim, fica mais objetivo, né? Porque você vai ter as competições. Ano que vem vai ter as competições e aí eu quero pegar firme. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque tá vindo minha filha aí, né? Então. Verdade. Tá com quantos meses mesmo? Tá com 7, vai entrar no 7º agora. 7º mês. Então, isso aí. Fim do ano aí ela chega, então eu não sei se o ano que vem como se vai ser tão fácil a mudança de rotina, hein, cara? E a faculdade agora comecei também, mas eu pretendo ano que vem, com a volta dos campeonatos, o negócio vai ficar louco. Deixa eu perguntar um negócio que eu acho que a gente não falou muito. Como é que é assim a questão de duração de treino? Você faz um treino por dia, 2 treinos por dia? Tem que fazer só um? Como é que é o esquema dos treinos? Quem treina assim, nível elite mesmo assim, os caras que são bravos mesmo no negócio, os caras fazem 2 treinos. 2 treinos por dia. Às vezes até 3, dependendo do dia, né? Dependendo do treino, assim. Sério? Mas e dependendo da época da época que eles estão ali, né? Tudo sim. Mas eu faço um período só. Sim. Eu faço um período de treino só no dia. Às vezes eu divido ainda esse período em 2. Se tem um treino em baixa intensidade, que geralmente é uma bike ou uma corridinha assim de boa. Então, às vezes eu faço isso separado do resto do treino, às vezes eu faço junto, depende muito, né? Sim. Porque como eu tô com tempo, então às vezes eu falo, vou dividir aqui e fazer. Sim. Mas eu já fiz planilha de 2 sessões, que foi a planilha anterior. Eu lembro disso. E muito puxado, cara. Nossa, eu me quebrava tudo, eu ficava tudo dolorido e aí não tava rendendo mais. Mas chegava aqui e é o que eu falei. Um monte de coisa. E é o que eu falei, a questão de adaptação, né? Não me adaptei. E aí eu procurei outra planilha e peguei apenas uma sessão de treino. Sim. E tô sentindo uma evolução, mesmo sendo só uma sessão. E tô me sentindo bem, cara. Eu parei com as lesões assim, né? Aquelas dores que penduravam assim. Intenso, porque eu tive esse meu problema na lombar, mas foi tratando e graças a Deus melhorou. Mas, cara,
uma sessãozinha, se você fizer bem feita, cara, você não precisa de duas, não. Precisa de duas, né? Não Você precisa nem de vai duas. querer fazer no dia seguinte, às vezes você fala, não, cara. Tem que treinar de novo. Uma sessão bem feita. Porque não adianta você se quebrar todo num dia, para no outro você Não aguentar nem treinar. conseguir treinar. É você tá limitado ali por causa de uma dor ou outra, uma fadiga no músculo ali ou outro. Então não adianta. Então eu tô bem com minha sessãozinha de treino ali diário. Para mim é muito melhor. Legal. Mas é claro, tem gente que faz e se adapta e gosta de fazer 2 sessões. Eu não gosto, não. Não, pelo que eu vejo, assim, uma já Eu tá foco muito bem. feita. Eu foco bem naquela sessão minha ali e já vejo que tá o suficiente. E é legal, assim, a gente vê em você até a mudança. Cara, você treinou mais tal região, né? Porque o teu corpo vai mudando de acordo com o teu treino, né? Nossa, que eu acho muda muito muito. engraçado isso aí. Eu falo, pô, mudou aqui, a gente fica com esse olhar da físio, né? Sempre muito observador. Você fala, olha só, cara, o treino foi mais intenso no superior essa semana, foi mais intenso no aeróbico, que às vezes chega diferente também. Né? Cara, como eu não... Eu tava tentando perder peso, eu perdi um pouco. Uhum. E aí, eu com a minha nutricionista lá, a gente entrou num acordo de que não valia a pena perder mais. Porque Ideia. Eu lembro desse negócio. Eu ia perder cara. rendimento e tudo mais, né? Você tava perdendo peso, mas é igual você falou, o treino já não tava saindo do jeito que você queria. E aí eu tô mantendo agora, né? É que você ia ter que perder músculo, só para o pessoal entender. Ele já tava com baixa gordura, né? Você tava com baixa gordura, ia ter que perder querendo ou músculo. não, quando você vai perder peso, você acaba perdendo também, né? Um pouco, não tem jeito, porque o seu rendimento em treino de força também já não é o mesmo, assim, né? Então acaba que você vai perdendo um pouco também de massa magra. Mas agora eu mantenho, então eu não penso muito em estética. Então meu corpo está mudando de um jeito. Muda aqui. Putz, varia ali 2 kg a mais, 2 kg a menos. E de um dia eu tô mais cheinho, mais inchado. Na outra semana não tô tanto, tô mais truncado. Então, como eu não penso em estética mais, né? Antes eu pensava, agora eu já não penso mais. Fico mais tranquilo. Então, tem essas mudanças bem. É bem legal. E é visível, né? Visível porque demais. Antes eu tava mais cheinho, né? Antes eu vivia inchado, né? Agora você tava na musculação, era outra densidade muscular, agora mudou muito. Agora que eu tô mais magrinho um pouco assim, então dá pra ver, fica bem visível mesmo, né? O dia que eu treinei com tal coisa. É verdade. Então, assim, pessoal, o legal de trazer alguém que pratica, né? Que tá ali vivendo, fez transição pro esporte, saiu da musculação, foi pro cross, não largou 100% da musculação, porque ela também está inserida nos seus treinos de cross. É legal a gente falar, né, para eles, assim, porque tira essa visão de que os dois esportes não podem caminhar meio que juntos ali também, né? Isso aí... Não tem essa. Não tem que... Eu não vou falar que um precisa do outro, porque a musculação não precisa do cross, né? Mas o cross precisa da musculação, né? Igual eu falei, hoje a gente usa como treino acessório, né? Sim. Mas são exercícios de musculação. Se for ver assim, se for pegar lá na planilha assim, é praticamente treino de musculação. É um supino com os halteres, é um pull-up na força, que também está atrelado à musculação. Cara, tem muita coisa. É um agachamento, é um ombro, um exercício de ombro também. Então, são sempre exercícios que a gente usa como acessório. Então, a gente não tem uma carga muito alta, nem nada, igual na musculação. Sim. Mas está ali, né? Está ali, Está ali. Legal. Murilo, obrigado, cara. Legal. Obrigado por você ter vindo aqui, trocado, compartilhado essa ideia com a gente. Tinha uns dias que a gente estava tentando combinar, né, cara? Nossa, mas deu certo. Agora finalmente. Deu certo. A gente fala disso toda semana ali na maca, né? Vamos falar com a câmera agora. Legal. Mas brigadão mesmo. Tomara que a gente possa ter outras oportunidades aí de trocar ideia.
Depois de uns campeonatos aí a gente faz de novo. Bom, traz as medalhas aí. Tomara, né? Vamos deixar exposta aqui, vai ficar legal. Tomara. E pessoal também, né? Pessoal que ficou aí, né? Se tiver dúvidas, deixa no comentário. A gente vai ter o prazer de trocar uma ideia com vocês também, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu.